Graça e paz, queridos e santos do Senhor, amados do Deus vivo e todo-poderoso. Nós já encerramos o mês de maio, mas eu quero continuar porque ainda tem duas mensagens voltadas para o contexto familiar e eu gostaria de compartilhar essas mensagens aqui. Afinal, eu ensino na igreja, em momentos em que a gente está pregando séries de mensagens, o seguinte: aquela temática ela pode ser encerrada, mas o propósito, melhor dizendo, ele continua. Então, o que eu quero mostrar para você aqui neste momento é que o mês da família, mês de maio, já foi, já terminou. Mas o propósito de refletirmos e de orarmos pela nossa família, ele continua. Então, fique com a gente aí. Meu agradecimento a você que tem compartilhado, que você que já é inscrito no nosso canal. Se você ainda não é, eu peço para que você se inscreva, você deixe um comentário, você curta também o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas para que mais famílias sejam abençoadas e alcançadas pelo poder do Senhor, tá bom? Então, a nossa reflexão de hoje, ela vai tomar por base o Salmo de número 107, onde nós vamos ver aqui 4 situações que vão nos mostrar o poder do clamor, né? Quando nós oramos, quando nós nos derramamos diante do Senhor, quando nós clamamos a Deus em prol de algo, nesse contexto que nós estamos abordando aqui, quando nós clamamos pela nossa família, eu quero mostrar para você que vale muito a pena, porque o nosso Deus, ele ouve. Tá bom? Então hoje, famílias protegidas pela armadura de Deus, o poder do clamor. Veja bem, queridos, tomando por base, então, como eu disse, o Salmo de número 107, lá no versículo 6 está dizendo assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Esse mesmo texto ele vai ser repetido com as mesmas palavras lá no versículo 13, também no versículo 19 e no versículo 28 do mesmo Salmo. Salmo 107 é composto por 43 versículos, e em 4 deles nós encontramos o mesmo relato, que na sua angústia clamaram ao Senhor e ele, o Senhor, os livrou das suas tribulações. Pois bem, onde nós vamos inserir a família nessa situação que eu estou lendo aqui para vocês? Nós vamos inserir a família justamente no momento em que as famílias, como este povo, o povo de Deus, clamou ao Senhor, e as famílias devem fazer isso, né, nos momentos em que estiverem angustiados. O texto está dizendo claramente: na angústia clamaram ao Senhor e Deus os livrou. Deus quer que as pessoas orem, Deus quer que as pessoas clamem. Então a intenção de Deus é que, quando vierem as adversidades, quando vierem as tribulações, ao invés das pessoas ficarem desesperadas, correndo de um lado para o outro, buscando sua própria solução, ou até mesmo desistindo, desanimando, perdendo a esperança, a intenção de Deus é que as pessoas voltem-se para Ele, que as famílias clamem a Ele, entendendo que Ele é a solução. A primeira situação que eu reflito, né, compartilhando aqui com os irmãos, é que lá no versículo 6 nós lemos isso daí. Estamos partindo desse princípio. Na angústia, clamaram ao Senhor, Deus os ouviu, os livrou das suas tribulações. Mas no versículo 7 está dizendo: conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Primeira coisa que eu quero considerar com vocês aqui é que há necessidade de clamar, porque quando nós clamamos, Deus guia, Deus conduz com segurança pelo deserto. Você sabe que deserto é uma simbologia de dificuldade, de escassez, de problemas, né? De incertezas, de medo, de insegurança, enfim, deserto é isso, né? Ou outras coisas que são sinônimas, né? Que essas situações aqui lembram, né? O que um deserto traz, né? De pânico, de pavor, enfim, de todas essas características que eu citei. Mas enquanto o povo estava caminhando no deserto e clamaram ao Senhor, Deus conduziu esse povo. E quando as famílias passam pelos desertos da vida, se elas clamarem ao Senhor, como Deus conduziu aquele povo pelo caminho direito para que fossem até a cidade seguros e habitassem, chegassem até na terra prometida, Deus também conduz com segurança a família que clama a Ele quando estão passando pelo período de deserto, pelos problemas, pelas adversidades, enfrentando as circunstâncias adversas da vida.
Então, se a sua família está neste momento passando por este período de deserto, o que eu oriento você a fazer? Clamar, como aquele povo clamou no momento que estava angustiado e Deus ouviu o clamor deles. Mas há uma outra situação, né? Lá no versículo 13 diz que na angústia clamaram, Deus livrou das suas tribulações, mas no versículo 14 diz: tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Aqui eu quero trabalhar com vocês a ideia de que quando o texto bíblico está dizendo que tirou das trevas e da sombra da morte, isso aqui é a ideia do livramento que o Senhor concede aos que clamam por Ele. Nós precisamos clamar para que haja livramentos da parte do Senhor, para que laços de morte sejam cortados. Nós precisamos orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor para que não haja nada que seja uma obra feita através de trabalhos, de pactos, enfim, para que o olhar invejoso não atinja a família. Enfim, nós devemos orar, nós devemos clamar ao Senhor para que as pessoas sejam libertas, né, também do pecado, uma vez que o texto bíblico está mostrando para nós aqui que tirou das trevas, e treva na Bíblia é uma referência para o pecado, ou seja, significa pecado. Então, o que eu quero dizer aqui é que quando a família clama ao Senhor, ela deve clamar por segurança, ela deve clamar por livramento, ela deve clamar por portas de emprego, é verdade, mas a família também deve orar para que aquele ente querido que ainda não é liberto do pecado, ele seja. Jesus libertou várias pessoas, nós vemos isso na Bíblia. Né? Em momentos em que Jesus curou pessoas, mas Jesus perdoou os seus pecados, para mostrar que quando nós oramos, nós não temos que orar somente pedindo a cura, pedindo o milagre, a libertação das pessoas do vício, mas nós temos que pedir, por exemplo, do vício, né? Mas nós temos que pedir pela salvação daquela pessoa que é alvo das nossas orações naquele momento, aproveitando a situação que ela precisa de libertação. A pessoa pode ser liberta e não ser uma pessoa salva, isso não vai adiantar. Né? Nós queremos que as pessoas sejam libertas e também sejam salvas. Então, clame a Deus para que haja libertação na sua família, para que ela seja tirada das trevas, para que os laços de morte sejam cortados. Peça por livramento, mas peça também por salvação. Clame por isso. A terceira reflexão que nós extraímos aqui é que quando o povo estava angustiado, clamou ao Senhor, Deus atendeu. No versículo 20 está dizendo: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Aqui eu vejo que Deus é aquele que cura de fato as pessoas, física e espiritualmente. E aí tem a ver com o tópico anterior, e o meu pedido é para que você ore para que haja cura física e cura espiritual. A cura física é quando no final do versículo 20 está dizendo aqui: o Senhor os livrou daquilo que lhes era mortal. Mas no início do versículo 20 está dizendo: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. A palavra de Deus, ela sara de uma maneira que nenhum medicamento vai sarar. A palavra de Deus, ela sara a alma, ela sara o espírito, ela direciona, ela mostra ao homem o caminho que ele deve andar, a conduta que o homem deve ter. Então, como nós temos na nossa família pessoas que estão confusas, nós temos na nossa família pessoas que estão sem rumo, o que nós temos que fazer? Clamar ao Senhor para que ministre o coração dessas pessoas através da sua palavra, para que elas sejam curadas da sua confusão, para que elas sejam direcionadas pelo caminho seguro, pelo caminho do Senhor, pelo caminho que conduz à vida, pelo caminho eterno. E aí, é claro, né, nós também temos que orar, e eu acredito que nós já fazemos isso para que as pessoas sejam saudáveis fisicamente falando. O Senhor tem poder para curar todas as enfermidades, todas as doenças, mas não vamos esquecer do espiritual. E quando clamamos, o texto bíblico mostrou aqui que o Senhor também tem poder para isso. Se tem alguém na sua família nessa condição, não deixe de clamar. Como também a última reflexão aqui aponta para o versículo 28, dizendo que novamente o povo na angústia clamou ao Senhor, Deus livrou da sua tribulação, e nos versos 29 e 30 está dizendo: fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto.
Quando a família clama ao Senhor, a família tem alegria e tem paz. É isso que o texto bíblico também está mostrando. Eles viviam, estavam angustiados, clamaram e Deus cessou a tormenta. Se havia tormenta, então não havia paz. Mas quando eles clamaram ao Senhor, passou a haver paz e eles se alegraram, ou seja, também não tinha alegria, tinha tristeza, mas eles se alegraram quando a resposta do Senhor veio. Deus continua e sempre será Deus. Deus continua e sempre será poderoso. Então, em nome de Jesus, clame ao Senhor para que haja condução segura, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja paz, para que haja alegria. Clame! Tem outros motivos que nós devemos orar pela nossa família, clamar a Deus pela nossa família. Então, clame, não desista, pelo amor de Deus, da sua família, tá certo? Ore por ela, busque sempre a Deus em favor da sua família. E como de costume, eu quero encerrar orando por você. Pai Celestial, em nome de Jesus, toca neste coração, nessa vida, e flua, Deus, o teu Espírito Santo, através dessa pessoa que está acompanhando agora este vídeo, foi ministrada por esta palavra e recebeu esta oração. Que o Senhor penetre neste coração, transforme, que o Senhor liberte as pessoas que estão aprisionadas, escravizadas, que o Senhor opere grande obra na vida dessa pessoa que está acompanhando esse vídeo e em toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e ainda temos mais uma reflexão. Na próxima semana nós vamos postar aqui para que você possa também ser abençoado e edificado. Forte abraço para você, Deus abençoe você e a sua família.